Olá, meus queridos e queridas alunas. Estamos aqui hoje para uma aula de objeto direto e objeto indireto. Objeto direto vem associado a um verbo transitivo. Liga-se ao verbo sem preposição, exigida por este. Indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual a ação verbal recai. Já o objeto indireto, ele também vem associado a um verbo transitivo, porém, ele necessita de uma preposição exigida por este. Indica o paciente ou o destinatário da ação verbal. Vamos para os exemplos? Olha lá. Os alunos aplaudiram o diretor. Os alunos é o meu sujeito. Aplaudiram é o verbo. O diretor é o objeto. Aplaudiram quem? O diretor. Viu que o verbo aplaudir não necessitou de uma preposição para chegar ao seu complemento, para chegar ao seu objeto? Então, se ele não necessita de uma preposição para chegar ao seu objeto, automaticamente esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o objeto é direto. Simples, não é? Muito fácil. É só você ficar atento à questão da preposição. Então, esse é um objeto direto. Olha o objeto indireto. Um exemplo. Ele necessitou de ajuda. Ele é o meu sujeito. Necessitou é o verbo. Quem necessita, necessita de algo ou de alguma coisa. Então, necessitou de quê? Olha a perguntinha vindo com uma preposição de quê? De ajuda. Olha a preposição de ajuda. Então, se tem uma preposição, este verbo aqui é verbo transitivo indireto. Automaticamente, o meu objeto, que é o que está depois do verbo, é objeto indireto. Simples, não é? Olha a diferença. Muito legal isso. Não tem preposição, objeto direto. Tem preposição, objeto indireto. Mas, porém, tem verbo que permite a dupla transitividade. É o exemplo do verbo fazer. Olha lá. A menina fez. A menina, sujeito. Fez o quê? Olha que não tem preposição. A gente tem um artigo aqui, ó, não tem preposição, mas tem um artigo ligando o substantivo bolo. Fez o quê? O bolo. Para quem? Ó. Para quem? Ao namorado. Para o namorado. Então, ao namorado também é outro objeto. Olha lá. Fez o quê? O bolo. Objeto direto. Ao namorado, objeto indireto. Se eu tenho objeto direto e objeto indireto, automaticamente o meu verbo ele é transitivo, direto e indireto. Simples, não é? Então, a gente tem que ficar atento à questão das perguntinhas que o verbo nos exige. Se eu falar assim, a menina fez, você me perguntaria o quê?
o bolo e teria outra pergunta: para quem? Ao namorado. Entenderam? Então, o verbo, ele exige duas perguntinhas. Então, se ele faz duas perguntinhas, ele vai exigir dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto, certo? Porém, dentro dessas regras de objeto direto e indireto, nós temos os pronomes oblíquos, que funcionam também como objeto direto e objeto indireto quando eles aparecerem na oração. Olha lá. A mãe levou-a à festa. Olha lá. A mãe é o meu sujeito. Levou é o meu verbo. Levou a. Esse a está substituindo a filha está substituindo a filha. Então levou ela, né? Levou ela à festa. Então levou quem? Levou ela à festa. Então aqui, ó, é verbo transitivo direto, porque o meu objeto é direto. Objeto direto. Levou à festa. A pandemia decepcionou-lhes. Olha, a pandemia decepcionou-lhes. Voltando lá. Toda vez que aparecer os pronomes oblíquos, a, o, as, os, toda vez que aparecer, é objeto direto. O verbo é transitivo direto. E toda vez que aparecer o lhes ou lhe, é objeto indireto. A pandemia decepcionou-lhes. Então, a pandemia, sujeito. Decepcionou-lhes. Decepcionou é o verbo. Lhes é o meu objeto indireto. Ok? Porém, quando aparecer a partícula me, depois do verbo, esse me ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou a dupla transitividade, que é o exemplo que eu vou apresentar para vocês agora. Elegeram-me rei das nações. Elegeram-me. Elegeram-me. Então, me elegeram. Elegeram-me rei. Elegeram-me o quê? Rei. De quem? Das nações. Então, das nações, e me rei, aqui é o objeto direto, e aqui é o objeto indireto. Então, o meu verbo, ele é verbo transitivo, direto e indireto. Conteúdo simples, não é? Muito fácil de entender esse conteúdo. Espero que todos vocês tenham entendido e façam as atividades. Em breve nós nos encontraremos para sanar as dúvidas nas atividades. Volto depois com outro vídeo sobre literatura. Obrigado.